Então, boa tarde a todos e todas. Em nome do programa de pós-graduação em Estudos de Literatura da UF, a gente está aqui hoje para fazer a abertura dos painéis do 6º Colóquio Internacional Discurso, Linguagem e Poder. Este colóquio é um colóquio itinerante, fruto das contribuições e participações em rede dos pesquisadores e pesquisadoras aqui do nosso programa e também de diversos outros programas na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, ao longo das próximas 2 semanas, essa semana e a próxima, nós teremos aqui uma série de atividades aqui no Instituto de Letras da UF, no Auditório Macunaíma, uma série de atividades em torno desse colóquio que encontra, então, aqui na UF esse ano, a sua 6ª edição. Estão aqui ao meu lado hoje o professor José Luiz Jobim, eu sou André Dias, coordenador do Programa de Estudos de Literatura, aqui ao meu lado esquerdo tem o professor José Luiz Jobim, que é membro do Comitê Científico do Colóquio, e ao meu lado direito o professor Silvio Renato Jorge, que é membro da comissão organizadora do Colóquio. Eu passo então a palavra aqui ao José Luiz Jobim, para dar suas boas-vindas na condição de membro do Comitê Científico. Bem, sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas, né? Espero que seja muito proveitoso esse evento aqui para vocês todos. Para nós, certamente será. Lembramos que todas essas sessões serão gravadas e colocadas online, né? Para o que precisaremos do documento que nós já pedimos anteriormente, né? E para os porque a Tayane já participou, né, de outra versão, mas para os que não participaram, né, esse evento ele tem como parceiros, como disse o André, né, várias outras universidades da Europa e Estados Unidos, né, e também daqui, né, do Brasil, né, começando pela nossa co-irmã UERJ, da qual vêm todos vocês aí basicamente, né. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês e isso ser também algo representativo do que a gente já vem fazendo há um tempo, né? Obrigado. Passo a palavra, então, ao Silvio. Bem, é um prazer recebê-los aqui. A gente está aí aquecendo as baterias e muito animados em ouvir o que vocês têm para falar, né? É um evento que trouxe muitos frutos positivos para todas as instituições envolvidas nele, em termos de publicação, divulgação de resultados de pesquisa, trocas de contatos, de experiência profissional, e tenho certeza que vai ser enriquecedor para vocês também, né? Então, enfim, não há muito o que dizer, além daquilo que o Jobim já disse, o André também, e estamos muito felizes de recebê-los aqui na UF. Sejam bem-vindos. Obrigado. Então, declaramos abertos os painéis do 6º Colóquio Discurso, Linguagem e Poder, e convido aqui, já desfaço essa mesa, e convido aqui para a mesa a Cristi Beatriz Guzman, Rodrigo Lopes, Daiane Versosa e Vinícius Lima Berbá, para a primeira sessão dessa tarde, Identidades Nacionais e Regionais em Debates, Conflitos, Apropriações, Ressignificações. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui e é um prazer assim, a gente estar, né, abrindo a parte dos painéis. É uma honra poder compartilhar nosso trabalho, nossas pesquisas. E a gente vai seguir a ordem que estava prevista na programação, então vamos em ordem alfabética. Então, primeiro a Cristi, depois o Rodrigo, eu e o Vinícius. E aí a gente vai falar cada um mais ou menos 20 minutinhos para ter um tempinho de debate no final, tá? Vou passar a palavra para a Cristi, então, é isso. Obrigada, Tayane.
Bom, meu nome é Cristi, né? Eu estou terminando neste momento a minha pesquisa de pós-doutorado com o professor Nabil Araújo na UERJ, né? O nome da minha pesquisa, assim, o título é sobre o novo boom da literatura latino-americana e o problema da tradição de ruptura. Né? Eu já venho trabalhando com uns questionamentos sobre o que é o que viria a ser o conceito da América Latina, né? Na crítica literária, ou como se imagina a América Latina, e isso vem de algumas preocupações ou de algumas inquietações que eu tive ao longo da minha formação. Né? Eu sou nascida em El Salvador e vim para o Brasil em 2006 como aluna convênio PQG, né? E fui fazer a graduação em Curitiba, na UFPR, e no curso de graduação de letras, né? Eu me deparei com que o programa de espanhol, quando se fala em América Latina, fala da Guatemala um pouco, Nicarágua um pouco, mas majoritariamente dos países do Cone Sul e o México. E raramente se menciona o resto dos países da América Central, né, principalmente o continente. Isso me chamou muito a atenção, porque quando se fala em América Latina, se pensa o Cone Sul, especificamente a Argentina. E aí eu ficava assim, e a literatura da região ísmica, né? Essa foi uma preocupação que esteve comigo desde o começo da graduação, né? E no doutorado, na UFSC, eu fiz meu doutorado no programa de estudos literários na Universidade Federal de Santa Catarina. E em 2015, o curso de Relações Internacionais da UFSC organizou um evento, né? Eu vou ler algumas partes do meu texto, assim, eu preparei aqui um pouco, eu vou fazer interrupções, né? Mas tem algumas informações que me escapam, então vou ler, né? Em 2015, o curso de Relações Internacionais da UFSC organizou um evento em torno do 50 aniversário da aprovação na Assembleia Geral da ONU da Resolução 2065, a qual reconheceu a existência de uma disputa em torno à soberania sobre as Ilhas Malvinas, Geórgias do Sul e Sandwich do Sul, e os espaços marítimos circundantes entre a República Argentina e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, enquadrando-a como uma situação colonial. Em tal oportunidade, a mesa de conferência foi composta por Raul Antelo, à época professor do programa de letras da UFSC, o mestre Uriel Ehrlich, sociólogo da Universidade de Buenos Aires, e o professor Lucas Rezende, do programa anfitrião. Após as falas dos convidados externos, foi proferida uma fala em que o palestrante se apresentou como advogado do diabo, começando a fala se referindo às Ilhas Malvinas como Falklands. Não vou me debruçar sobre o discurso em si mesmo, mas no ato político de demarcação territorial latino-americana em disputa. À época, desenvolvi a minha pesquisa de doutorado, em qual a pergunta que surgira no primeiro ano da graduação era uma espécie de discurso paralelo: o que é a América Latina? Uma pergunta que acompanha intelectuais desde pelo menos o período das independências e que até hoje continua sendo, né, uma preocupação não só na nossa área, mas também nos estudos sociais, das ciências sociais, né? E aí, a minha pesquisa de pós-doutorado, ela trabalha com essa ideia do novo boom, que surgiu como um conceito-chave na crítica jornalística cultural da Espanha, principalmente, em Barcelona, e em alguns países do Cone Sul, principalmente na Argentina e na Colômbia, né? E esse novo boom, ele retoma duas coisas. Uma ideia da América Latina, e outra, o outro conceito seria o boom da literatura latino-americana, que se refere à literatura dos anos 60, 70, né, especificamente a literatura do Gabriel García Márquez, né, o Julio Cortázar, Carlos Fuentes e Vargas Llosa. Né? E aí é muito interessante que 3 desses escritores são do Cone Sul, né? E um mexicano, e todos homens. Esse novo, segundo a Fabiana Scherer, seria novo justamente porque são mulheres agora as que escrevem, as que publicam, as que ganham livros e as que estão aí reconfigurando essa ideia da América Latina. Né? En su versión Moda o Discriminación sobre el concepto de literatura de género, de 2001, Jacinta Escudos afirma, já no começo do seu texto, a sua discordância com a classificação e a categorização estabelecida pelo nome literatura de gênero.
tratando especificamente sobre a literatura de El Salvador, Ao longo do seu texto, ao passo em que chama atenção para os avanços das lutas estabelecidas pelos movimentos feministas, a autora salvadorenha afirma que caracterizar o trabalho de toda escritora como literatura de gênero dá a impressão de que a equação aplicada reza: é mulher, portanto escreve literatura feminina. É importante pensar que em 2001, El Salvador e alguns países da América Central continental estavam passando pelo período de redemocratização depois das guerras civis, revoluções, né? E Jacinta Escudos, nesse momento, ela tinha recém-retornado ao Salvador depois de um período de estância em Costa Rica, na Costa Rica e na Nicarágua. Então, a problema de gênero, ela se encontrava em disputa, mas também se encontrava em disputa o que era essa região centro-americana após praticamente um século de ditaduras e alguns bons anos de guerras civis, né? Então, ela se perguntava por que, né, nesse texto, ela se pergunta qual é a grande questão da literatura de gênero numa região que o único fato de pensar já independentemente do gênero, é um ato subversivo, né? Eu não vou entrar no mérito, né, da discussão de gênero, porque seria me enveredar para um lugar que a pesquisa não andou em si mesma, né? Mas eu penso nessa equação que a escritora salvadorenha lança, né? É mulher e, portanto, escreve literatura feminina. Nela ecoa, para mim, né, outra equação, o silogismo falso, né, já declarado nos anos 80 por Flora Susequinde, em Tal Brasil, Qual Romance, né? Tal Brasil, Tal Romance. Ela se pergunta ao longo desses seus estudos, né, sobre como a literatura brasileira trabalha a ideia de um Brasil, qual Brasil é pensado nessa literatura que ela trabalha nos seus estudos. Trazendo essas reflexões para o contexto dessa comunicação, a pergunta que nos assalta é: qual a literatura, essa nova ou esse novo boom da América Latina? Uma pergunta que pressupõe a existência de uma unidade identitária chamada América Latina e que, conforme diversos estudos apontam, é uma especulação. Conforme apontado, né, eu estou finalizando essa pesquisa e eu trouxe no título uma reflexão que, de alguma maneira, ainda perpassa os estudos latino-americanistas, que é o problema da tradição de ruptura colocado por Octávio Paz, né, no seu texto Tradição de Ruptura, onde estabelece que a modernidade se constitui, enquanto tal, a partir de um movimento espiralar, não mais ascendente, mas de retorno pela diferença. Uma ruptura que quebra a lógica de uma tradição, de um status quo, para posteriormente retornar e restabelecer um novo movimento de ruptura. Assim, partindo desse conceito e da rica fortuna crítica sobre esse fenômeno, podemos afirmar que o boom da literatura latino-americana dos anos 60 e 70 do século XX se apresentou como uma ruptura, uma negação de uma tradição que falava sobre e para uma América Latina vista pelo colonizador, mesmo que essa literatura fosse produzida em solo americano. Uma ruptura que, inserida no contexto da modernidade latino-americana, lançava novas, porque outras, formas de fazer e de compreender não apenas a literatura, mas a própria região. É por todos conhecidos o fato de que o realismo mágico maravilhoso de García Márquez, Julio Cortázar, Vargas Llosa e Carlos Fuentes estabeleceu os parâmetros de críticos para olhar não apenas a produção literária posterior a eles, mas também aquela que veio antes. Ela reelaborou o cânone e a imaginação da América Latina. Nesse sentido, quando a crítica literária jornalística europeia, mas não apenas, ela se estabelece como um elo de herança entre a produção dos chamados quatro cavaleiros do boom e as escritoras latino-americanas atuais. Elas, da mesma forma que aqueles, romperiam, de alguma maneira, com a tradição, ao passo em que estabelecem uma nova tradição. E aí eu me deparei, ao longo da pesquisa, num labirinto vocabular, né? Novo boom, nova tradição, ruptura, e sempre retornando a essa ideia de ruptura, né? E eu me dei conta no levantamento, né, da fortuna crítica, principalmente da de jornal, porque ela me aparece mais no jornal e nos blogs do que numa crítica acadêmica. Ela retoma uma ideia do que é vendável, né, sobre a América Latina, né? E aí a pergunta que eu
me fiz, né, qual a tradição que as escritoras atuais rompem, né, com qual tradição elas rompem, e quais são essas escritoras, de quais países elas vêm, e qual América Latina é essa que a crítica literária, essa crítica jornalística, personificada principalmente em Javier Allén, do jornal La Vanguardia, se refere. O interesse da pesquisa não esteve direcionado às obras específicas das escritoras contemporâneas, porque são muitas, né? E aí tem essa outra questão, né? São muitas escritoras, né? Tem muitos mais países envolvidos nessa questão, porém, a crítica literária de jornal, ela busca as escritoras da Argentina, da Colômbia, do Peru e do México. Então, novamente, a repetição se dá pelos países, pela imaginação, desde um olhar colonizador, né, do que viria a ser essa América Latina. Em Um Multiverso da Identidade Latino-Americana, Richard Morris aborda a formação da identidade da região a partir da análise da produção literária e ensaística do final do século XIX e começo do XX, tendo como eixo de reflexão os modernismos literários e a produção ensaística do Brasil, especificamente São Paulo, da Argentina, Buenos Aires e do México. E aí a gente vê assim, os polos e os núcleos econômicos e políticos mais fortes da região naquele período, né? O México, o Brasil, né? e a Argentina. Né? Embora ele transite pelo pensamento de Juan Carlos Mariátegui, do Peru, Rómulo Gallegos, da Colômbia, Price Mars, do Haiti, José Luiz Gonçalves, da República Dominicana, entre outros pensadores. Eu me centrei no que ele define como identidade regional, e aí ele faz uma distinção entre o que é realidade e o que é identidade. São importantes duas distinções. Primeiro, a identidade, que implica um vínculo com a consciência coletiva ou manifestação desta. Não é a mesma coisa que realidade, palavra bastante usada na América Latina para denotar fatores históricos e sociográficos que supostamente são capazes de criar uma realidade circunambiente. Ambos os termos oscilam entre um sentido descritivo e empírico, e um prospectivo e promissivo. Realidade pode significar aquilo que existe realmente, ou ainda, num sentido quase hegeliano, uma realidade superior a ser qualificada como uma condição sine qua non para a busca da vocação histórica de um povo ou de uma nação. Por exemplo, tentativas de interpretação da realidade peruana, com Mariátegui. A identidade não é um caráter nacional, né, como uma sociopsiquiatria imparcial diagnosticou, mas a consciência coletiva de uma vocação histórica. A realidade começa com o ambiente de identidade, com o autorreconhecimento tácito. Né? E aí é bem interessante, tem algumas partes do meu texto que eu não vou ler, mas a ideia de realidade, território e identidade, ela são categorias que elas transitam de formas diferentes, mas sempre estão presentes na ideia de uma América Latina. O que é a América Latina? Como se imagina essa América Latina na literatura? Né? A gente já bem conhece os estudos sobre 100 Anos de Solidão, em que ela se apresenta com uma alegoria de toda a América Latina. Em particular, eu penso mais que o Brasil é Macondo e não toda a América Latina, mas essa é uma opinião bem pessoal minha. Né? E isso me chama a atenção, porque quando a gente vê a narrativa e a poesia das escritoras contemporâneas, a gente não encontra esses espaços latino-americanos. Então, o novo boom que fica nessa crítica literária de jornal começa a ficar meio bamba. Assim, qual América Latina? É América Latina só porque essas escritoras vêm ou nasceram em países da região imaginada como América Latina, né, ela começa a ficar meio não se sustentando por si só. Né. É muito interessante também pensar qual o lugar do Brasil nessa questão da América Latina, porque se o meu incômodo de não encontrar El Salvador na literatura latino-americana, outro incômodo que eu fiquei pensando, né, nesse começo de formação e depois ao longo do trabalho desenvolvido academicamente, é por que o Brasil se coloca ou é colocado dentro do espaço acadêmico como o Brasil e a América Latina, ou o lugar do Brasil na América Latina. Né? E essa pergunta
se reestruturou ou veio me incomodar muito mais em 2022, né, no começo do ano, quando eu fui entrevistada pelo jornal Cândido, né, da Biblioteca Municipal de Curitiba, em que o editor da revista me fez uma série de perguntas sobre o porquê eu não concordava com essa terminologia do novo boom, e a última delas era: o Brasil se inclui nessa nova categoria? E eu fiquei assim, ué, se é América Latina, por que não se incluiria o Brasil? Por que a existência dessa pergunta? Né? Robert Patrick Newcomb, em Nuestra América, aponta para a ambivalência desse lugar. Ele coloca no seu estudo que o Brasil se coloca, em certos momentos, como figura necessária ou como figura problema. Né? E aí é bem interessante, porque quando é necessária, é a partir do momento em que se torna interessante política e economicamente para a definição da região, enquanto a contraposição de um nós, de um lado, e de um eles, do outro lado. Né? A ideia de formação dos aliados e inimigos, principalmente naquele período dos anos 70, que foi onde, nos estudos das ciências sociais, nas artes, começa a se elaborar, né, a partir dali da Biblioteca Ayacucho, né, com Ángel Rama e Antônio Cândido e outros intelectuais, a ideia de uma América Latina mais hermana ou irmã. Né? E para ir fechando, né, que só ficam 5 minutos, né, volta a essa ideia de novo boom, né, que é uma invenção mercadológica do labirinto. Né? A cena se desenha da seguinte maneira: em 2017, Samantha Schweblin se torna finalista do prêmio Booker Prize pela obra Distância de Rescate. A partir de então, as escritoras latino-americanas, majoritariamente hispanofalantes, tornaram-se foco da atenção de uma certa crítica literária, cultural e jornalística. Tal fenômeno foi rapidamente comparado a outro muito semelhante ao sucesso no mercado editorial, a saber, o boom da literatura latino-americana. Os problemas que se desdobram dessa categorização dizem respeito a uma tradição muito específica da conceituação identitária latino-americana. Né? E aí eu retomo o que eu comecei falando no início. Né? E aí uma das coisas muito interessantes dos estudos que eu consegui levantar é que há dois muito relevantes. Um é da professora Virginia Capoto, da Colômbia, em que ela aborda o tema a partir de uma ideia mercadológica, e ela vai apontar justamente que a ideia da América Latina como rebranding do mercado editorial da literatura hispano-falante, ela funcionou muito bem a partir desses prêmios, das feiras, mas não existe uma união, por assim dizer, dessas escritoras. Não há, como houve no Boom, um diálogo entre elas em que pensem, bom, vamos escrever o novo romance da América Latina, porque na própria visão das escritoras não existe uma América Latina para ser unificada. Né? Em 2021, Mariana Henriques, ela fala numa entrevista que, bom, os escritores dos anos 60 tinham uma utopia, né, das revoluções, do grande sonho socialista, né, e a gente vê, né, a história do Gabriel Garcia Marques e dos escritores, né, do boom junto à Casa das Américas, no apoio à Revolução Cubana, enquanto, né, isso Mariana Henriques falando, enquanto as escritoras atuais devem se deparar com o fato de que alguns presidentes querem ou não dar golpes. Né? Então, é muito interessante que elas pensam, bom, não há uma América Latina, há pedaços, há ruínas. Né? E é sobre isso que elas falam. Né? E outro estudo é da pesquisadora Letícia Pilger, né, com quem eu fiz 2 eventos sobre o assunto, né, e a tese dela ela acabou de defender, né, revista Punhado, Redes e Mobilidade dentre Mulheres Latino-Americanas. E ela refaz o mapa das escritoras e da América Latina a partir dessa revista. E aí uma coisa que é muito interessante, que é uma das coisas que eu observei, é que se nos anos 60 havia um esforço muito maior do espaço da academia hispanofalante por estabelecer uma união latino-americana, hoje é a partir do Brasil, de uma revista pensada por mulheres a partir de outras pautas, né, que se estabelece uma ideia de rede. E aí o que ficou para mim dessa pesquisa de Letícia, né, foi justamente essa ideia de ansiedade de contato, né, essa necessidade de falar sobre e para outras mulheres. Né. Eu fecho, né, trazendo
lembrando do texto, né, de Gloria Anzaldúa falando, né, Carta a las Mujeres Tercermundistas, onde ela fala, né, a necessidade de escrita sobre mim e sobre vocês para poder inventar uma nova nação, uma nova forma de escrever, né? Então, chegando ao final da pesquisa, eu primeiro penso, não há uma fortuna crítica acadêmica, porque o termo novo boom não é interessante para pensar a literatura da região, né? Ela se torna uma categoria mais mercadológica e interessante apenas para definir o mercado do que é lido, e é importante, de repente, a academia olhar para esse fenômeno, né? O que é lido, o que a gente lê e chega às academias, e pensar que o ato de escrever para as mulheres, né, ainda hoje, né, 2025, se trata de uma invenção e uma reconquista da palavra, né? E fico por aqui. Muito obrigada, Cris. Agora eu passo a palavra ao Rodrigo. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou doutorando na UERJ, orientando pelo professor Nabil Araújo, e eu trabalho com a tese sobre a formação do mito do vampiro moderno, a qual esse texto sobre o orientalismo do Said é uma extensão. Então vamos para o texto direto. Na apresentação do seu livro, The Vampire: A New History, que ainda não foi traduzido para o português, o autor Nick Grun defende o estudo aprofundado da figura do vampiro nos dias de hoje, visto que ele é uma figura, uma imagem que encarna problemáticas sobre o estrangeiro, sobre a autoridade monstruosa, principalmente permanecendo intrinsecamente conectado a questões de território, identidade, metafísica e medicina no século XIX até os dias atuais. Essa figura monstruosa, para Grun, chega inclusive a superar o confinamento do gênero típico de suas histórias. Eles superam o gênero gótico, são acima do gênero gótico. E Grun especificamente diz: vampiros não são simplesmente outra entidade gótica, eles são coisas totalmente estranhas, catalisadoras de caminhos novos e vertiginosos de se imaginar história, arte, tecnologia e ideologia. Em suma, isso é uma eficaz ferramenta imaginativa. Vampiros são bons para se pensar a partir de. O autor, todavia, Nick Grun, expõe que, apesar de já haver múltiplos trabalhos sobre a figura do vampiro, o objeto de estudo do livro dele é um tipo específico de vampiro que começou a surgir no século XVIII e XIX, que ele chama de vampiro moderno. Para o Grun, não basta o vampiro morto-vivo apenas sair do seu túmulo à noite e chupar o sangue de uma pessoa, voltar a matar alguém. Para ser um vampiro moderno, ele precisa ter dois traços específicos. Ele precisa ser observado sob uma perspectiva iluminista, a razão ocidental, observar se os personagens de um romance, por exemplo, precisam tentar provar que o vampiro existe, precisam analisar as características dele, formar listas sobre ele, tentar enquadrar aquele vampiro, aquele ser sobrenatural, cientificamente. Então ele fala que é um encontro disso com o folclore do leste europeu, com as características que formam o vampiro geral. Então, nas palavras do Grun, apesar do vampiro ter sua origem nas crônicas opacas de conjuntos de crenças folclóricas, ele apenas se torna um vampiro que é, de fato, vampiro, quando entra na corrente sanguínea europeia como vampiro, como tal, em vez de como parte de um panteão geral de mortos-vivos. Muitos dos quais, fantasmas, ghouls, os revenants em inglês, têm demonstrado seu gosto por sangue por séculos. Porém, eles não são os vampiros modernos. O vampiro moderno, portanto, retém muitas características do vampiro folclórico, como olhos que brilham com fogo, influência sobre o clima, associação com epidemias, habilidade de adentrar casas por meio de pequenas frestas, virar animais, relação com o sinal da cruz, ser morto por estaca e decapitação. Mas ele é uma vertente específica, que surge a partir dessa criatura geral no século XIX. Ele novamente fala, os vampiros modernos não existiam até a profissão médica emergente e os filósofos do século XIX começaram a tentar explicá-los e eles serem, então, nomeados e caracterizados como vampiros. A palavra vampire, por exemplo, surgiu em diversos relatórios e jornais no século XVIII, como no caso de um médico, em 1725, que contou a seus comandantes em Viena que testemunhou sérvios exumarem e enfiarem uma estaca em um cadáver antes de cremá-lo.
pois um dos oficiais presentes que realizou a exumação do corpo havia afirmado isso sobre o corpo. Isso é a fala do oficial sobre o corpo que foi exumado. O cabelo e a barba, até as unhas, visto que as velhas tinham caído, estavam crescendo novamente, enquanto que a pele antiga, que estava um pouco esbranquiçada, havia se soltado e uma nova pele crescia por baixo. Não sem espanto enxerguei sangue fresco em sua boca. Ou seja, um médico legista e um oficial do século XVIII observando um corpo e reproduzindo características do folclore do leste europeu. Os vampiros modernos, portanto, surgirem no iluminismo significa que eles são sempre observados sob uma perspectiva racional, que exige e requer um conjunto de provas robustas para admitir sua existência. São monstros cuja história está enraizada nas abordagens empíricas das ciências investigativas, em desenvolvimento no século XVIII, na política europeia e no pensamento mais recente da época. Em outras palavras, eles pertencem ao mundo moderno, daí seu nome vampiro moderno. Ou melhor, as formas com que eles eram examinados eram notavelmente modernas. E nessa definição da categoria de vampiro moderno, Nick Grun ressalta a importância do leste europeu, já que ela surge justamente de um encontro de opostos, a partir do contraste entre a razão ocidental, a ciência e a filosofia da Europa ocidental, com o misticismo e o folclore da Europa oriental. Os vampiros, assim, Nick Grun diz, nasceram quando a racionalidade iluminista encontrou o folclore do leste europeu, um encontro que tentou dar sentidos a eles por meio da razão empírica e, dessa forma, tratando-os como algo crível, que poderia existir de fato, tipo o médico legista observando o corpo e falando que é um vampiro. Ele foi suficientemente provado e conferiu realidade a esse monstro do folclore. Grun, então, traz o romance Drácula, de Bram Stoker, para a discussão e o coloca em posição de destaque, admitindo que o monstro do título funciona como um exemplar máximo desse novo tipo de vampiro moderno, mesmo que essa afirmação tenha contrariado seus planos iniciais para o seu livro sobre a história do vampiro. Nick Grun diz: Drácula foi um divisor de águas que deu início à vampirologia dos séculos XX e XXI. Sendo sincero, minha intenção original era resumir o romance a um simples representante da ficção de vampiros, da era vitoriana. Mas ele é tão profundamente ciente da miríade de deliberações da época sobre vampiros, sobre sangue, ciência, tecnologia e literatura, que todos os caminhos sobre a criatura do vampiro levam a Drácula e partem dele, a partir do romance. Grun, assim, afirma que Drácula, de Bram Stoker, é como um buraco negro, que atrai irresistivelmente outros textos sobre o monstro e até campos inteiros da literatura, e engole todos eles. Pois o romance é simplesmente o clímax de mais de 70 anos de história sobre vampiros, que, por sua vez, segue mais de um século de relatórios oficiais, teorias racionais e debates sistemáticos sobre o monstro. No romance de Stoker, a caracterização heróica do personagem de Jonathan Harker, por exemplo, está intimamente relacionada com a visão orientalista que o personagem tem sobre o leste europeu, sobre a Transilvânia quando ele visita. Ao enquadrar essa terra estrangeira como locus horribilis, como um cenário de histórias de terror, apresentando ao leitor como um palco da desordem, do caos, da superstição, o personagem está não somente preparando o terreno para o surgimento do vampiro, na narrativa, mostrando um espaço em que a presença desse monstro sobrenatural soa natural, como também sugerindo que tal terra selvagem, a Transilvânia, precisa ser civilizada. Os europeus precisam invadir aquele lugar e trazer a civilização, consertar aquela terra absolutamente selvagem. Em seu célebre livro, Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, Edward Said conceitua o orientalismo como um modo de escrita, visão e estudo regularizados, dominados por imperativos, perspectivas e vieses ideológicos ostensivamente adequados para o Oriente. Ou seja, o orientalismo é um processo discursivo ativo que constrói, legitima e perpetua uma imagem específica da região. Qual imagem é essa? A de que se trata de uma terra selvagem, dominada pela superstição, pelo sobrenatural, tomada pelo crime e pelo caos, justamente como Jonathan Harker vai descrever a Transilvânia no seu diário. Essa imagem negativa é, então, frequentemente contraposta à do Ocidente, de forma que o contraste acabe pintando este último em boas cores. Said diz, na lógica do orientalismo, esse contraste, o Oriente é irracional, depravado, infantil, diferente, enquanto que o ocidental é racional, virtuoso, maduro e, mais importante, normal. Quando no romance de Stoker, o personagem de Van Helsing elenca didaticamente as características de um vampiro, em um longo discurso que dura várias páginas, o personagem primeiramente enquadra o monstro na chave iluminista, apontado por Grun, comentando como a existência do vampiro é algo que precisava ser e já foi extensivamente ao longo do romance investigada e comprovada por seus companheiros. Van Helsing diz, existem seres como os vampiros. Alguns de nós têm evidências de que eles existem.
E mesmo que não tivéssemos, a prova proporcionada pela nossa triste experiência, os ensinamentos e registros do passado são provas suficientes para pessoas sãs. Essa chave iluminista, portanto, em que o vampiro é observado por uma perspectiva racional, com sua existência colocada à prova pelos personagens, faz parte integrante da dinâmica orientalista, pois o europeu é um bom raciocinador. Suas afirmações factuais não possuem nenhuma ambiguidade. Ele é um lógico natural, mesmo que não tenha estudado lógica. É por natureza cético e requer provas antes de aceitar a verdade de qualquer proposição, como a existência de vampiros. Enquanto isso, a mente oriental, por contraposição, como as ruas pitorescas da Transilvânia, é eminentemente carente de simetria. Van Helsing, então, lança mão de elementos do folclore do leste europeu para caracterizar o vampiro, o que encontra reflexo nos próprios termos estrangeiros que o personagem utiliza para fazer referência à palavra, enquanto busca sinônimos para o termo vampiro. Ele diz, nos registros aparecem palavras como estrigóica, bruxa, ordog e pokou, que significa satã e inferno. E em um manuscrito, nosso mesmo Drácula é mencionado como vampiro, que todos entendemos muito bem. Em seu livro, Nick Grun confirma e corrige a origem oriental dessas palavras. Para ele, ordog é de fato húngaro para satã, pokou é húngaro para inferno, e estrigóica, de acordo com Bram Stoker, é o romeno para bruxa, embora seja, na verdade, um possível erro relacionado a estrigói, que significa fantasma, enquanto que Nosferatu é um antigo termo romeno que significa diabo. Elementos do folclore do leste europeu, portanto, são utilizados no romance de Stoker para tanto fazer referência ao vampiro, associando a palavra, o termo, e com ela a natureza monstruosa do personagem ao Oriente, como também para estabelecer quais são as características próprias de uma criatura sobrenatural como ele. Características que Van Helsing admite ter tomado conhecimento a partir de tradições e superstições que podem parecer pouco puramente racionais, como de seus colegas burgueses e ingleses, mas se tratando de material de estudo sobre criaturas sobrenaturais, essas superstições são tudo. O personagem, assim, apresenta Hacker, Mina e os outros heróis do romance um monstro que ameaça a civilização ocidental justamente por causa de sua essência oriental. Drácula, então, é enxergado pelos personagens ingleses, como Jonathan Harker e John Seward, como um invasor estrangeiro. Grun aponta como o vampiro político que emergiu na Inglaterra vem sendo notoriamente lido como uma encarnação do medo de que vítimas do colonialismo seriam finalmente capazes de se vingar. E Stephen Arata, em seu artigo intitulado O Turista Ocidental e a Ansiedade da Colonização Reversa, associa o conceito-chave de colonização reversa ao romance de Stoker, defendendo que este evoca o medo ocidental de que o mundo civilizado corre o risco de ser controlado pelas forças ditas primitivas. E ele aponta, vários críticos têm notado os tons políticos da expansão do Conde Drácula à Grã-Bretanha. Carol Senff sugere que Drácula manifesta a ameaça dos primitivos, tentando colonizar um mundo civilizado. Enquanto Burton argumenta que o Conde representa uma camada escura e primitiva da civilização que vem para perturbar ainda mais uma cultura vitoriana já sitiada. Judith Wilt enfatiza a conexão entre as terríveis visitas de Drácula e a penetração intencional da Transilvânia pelos emissários do poder imperial ocidental. Said, então, alerta como a relação entre o Ocidente e o Oriente é uma relação de poder, de dominação, de graus variáveis de uma hegemonia complexa. E como no imaginário ocidental, é o oriental aquele que precisa ser dominado, civilizado, conectado ao sobrenatural, e não o contrário. Os primeiros dominam, os ocidentais, os últimos devem ser dominados, Said diz. O que geralmente significa ter suas terras ocupadas, seus assuntos internos rigidamente controlados, seu sangue e seu tesouro colocados à disposição de uma ou outra potência ocidental. A ameaça de Drácula, portanto, reside na capacidade do personagem de inverter essa equação imperialista. É um vampiro que está viajando para a Inglaterra, de Harker e Seward, com o intuito de controlar seus habitantes, e não o contrário. Ou seja, a natureza de Drácula no romance de Stoker gera uma dicotomia entre o ocidental civilizado e o oriental monstruoso, formando uma lógica de nós versus eles, que impulsiona os personagens burgueses, o chamado Grupo da Luz, a enxergarem-se como heróis templários numa luta do bem contra o mal, a ponto que o personagem de Van Helsing usa o termo cruzada para se referir à viagem deles à Transilvânia. Said defende que o Oriente é uma ideia que tem uma história e uma tradição de pensamento, um imaginário e um vocabulário que lhe deram realidade e presença no e para o Ocidente. As duas entidades geográficas, portanto, o Ocidente e o Oriente, sustentam e, em certa medida, refletem uma a outra. O romance de Stoker, por exemplo, não está preocupado em retratar o leste europeu de forma que represente a realidade local, mas em construir uma imagem específica da região que associe ela ao monstro sobrenatural, sempre em contraposição aos heróis e à civilidade ocidental. O autor Ken Gelder, em seu livro sobre vampiros, expõe como o leste europeu ficou cimentado
na história desse tipo de personagem como sendo o arquétipo dessas criaturas, com a região do Castelo de Drácula em específico, tornando-se um dos principais elementos do romance a sobreviver às inúmeras refigurações do personagem, e ficando no imaginário popular indissociável da imagem não somente do vampiro de Stoker, como a do vampiro moderno em geral. Ele diz: hoje em dia o nome Transilvânia foi quase que totalmente apropriado pela ficção sobre vampiros e filmes com a mesma temática. Uma pessoa pode até se surpreender ao descobrir que se trata de um local real. Uma das particularidades da ficção sobre vampiros é que ela transformou, com grande sucesso, uma região real em uma fantasia. Hoje é impossível ouvir o nome sem pensar em vampiros. A própria palavra evoca a imagem de algo inacreditável, fantástico, que habita um espaço imaginário em vez de um local real. Dessa forma, ao identificar a presença do leste europeu como um elemento constitutivo e distintivo do vampiro moderno, e colocando o personagem de Drácula como um paradigma dessa figura, Nick Grun, em seu The Vampire New History, está associando a imagem desse personagem à dinâmica do orientalismo de Said, pois o vampiro moderno torna-se uma criatura que representa essa região imersa na barbárie, na superstição e no caos, existindo em contraponto ao ocidente civilizado, cristão e seguro dos heróis. Após então estabelecer que essa dinâmica entre o ocidente e o leste europeu é um elemento constitutivo necessário para a formação desse vampiro moderno, Grun então passa a elencar inúmeras refigurações subsequentes à obra de Stoker, citando diretamente filmes dos mais variados tons, como Nosferatu, de Murnau, O que Fazemos nas Sombras, de Taika Waititi, o drama iraniano Garota Sombria Caminha pela Noite, de Anna Leila Nippur, e além, claro, de romances como Entrevista com o Vampiro e Até Salem, de Stephen King. Assim, quando Grun afirma que todas essas obras sobre o vampiro moderno vão, de algum modo, invariavelmente trabalhar com esse orientalismo, uma vez que ele é um elemento necessário da construção do personagem, o autor parece estar dialogando com a questão do mito e suas unidades constitutivas chamadas mitemas. No quarto volume de Mitológicas, ele ilustrou o argumento que qualquer narrativa é um mito em potencial, ou seja, o mito é considerado um estado que uma história ou personagem consegue alcançar se, como o vampiro de Drácula de Bram Stoker, conseguir desprender-se da idiosincrasia de seu autor original e tornar-se coletiva, ou usando o termo que Grun usa para referência ao vampiro moderno, universalizada. Todo mito deve, em última instância, ter origem na criação individual, Lévi-Strauss diz. Não há dúvida quanto a isso, mas para passar para o estado de mito, é preciso justamente que uma criação deixe de ser individual e perca, no transcorrer dessa promoção, o essencial dos fatores ligados à probabilidade que a compenetravam de saída e que podiam ser atribuídos ao talento, à imaginação de seu autor. Esse estado de autonomia da figura ficcional, portanto, pressupõe seu reuso constante em meios diversos para que, então, após essa repetição, a sua difusão possa ocorrer e esse caráter autônomo e universalizado do mito acabe sendo alcançado, que é justamente o que Nick Grun afirma ter ocorrido com o vampiro moderno a partir de Drácula. Ele se tornou o paradigma do vampiro moderno, caracterizado pela dinâmica do orientalismo e a influência do iluminismo na sua construção. Terminando, esses dois elementos, portanto, são o que José Manuel Lousada, em seu artigo sobre a estrutura do mito, chama de mitema. Lousada afirma que o mito é formado por uma série de elementos constitutivos, também conhecido como invariantes ou mitemas, que possuem um núcleo mítico, eles seguem a lógica do mito, fazem parte da configuração básica dele. Assim, quando Grun elenca os elementos constitutivos invariáveis da figura do vampiro moderno, apontando como encontro da razão iluminista, com a dinâmica percebida no orientalismo de Said, são os pilares necessários para que juntos formem essa imagem, que irá eventualmente desvencilhar-se de Bram Stoker e ressurgir em inúmeras configurações diversas. O autor está estabelecendo o orientalismo, ou seja, o conflito entre um estrangeiro selvagem, bárbaro e monstruoso, um eu heróico e civilizado, como um mitema formador do mito do vampiro moderno. Obrigado. Bom, boa tarde novamente. Meu nome é Tayane Versosa, que eu acho que eu não me apresentei no começo, na abertura da mesa. E eu fiz toda a minha formação na UERJ também, né? Por isso a relação aqui com o pessoal aqui do painel. E atualmente eu faço estágio pós-doutoral aqui na UF, com o professor Jobim. E a comunicação que eu vou apresentar hoje é um desdobramento dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo, que, por sua vez, é um desdobramento da pesquisa que eu fiz na minha tese, né? E a minha comunicação chama Um Caso de Transculturação na Cultura Brasileira, de Jurupari a Diabo Cristão.
E eu preparei um texto que eu vou lendo, assim, eventualmente eu vou parar para eu tentar ficar dentro do tempo. Deixa eu só ligar aqui meu cronômetro. Bom, no livro organizado por Sérgio Medeiros em 2002, intitulado Macunaíma e Jurupari, Cosmogonias Ameríndias, foi publicada a segunda e mais famosa tradução para o português de A Lenda de Jurupari, um dos maiores expoentes da literatura indígena das Américas, publicada originalmente em italiano, no ano de 1890. E essa lenda ela foi elaborada a partir do convívio entre Maximiano José Roberto, que, de acordo com Sérgio Medeiros, num dos textos que compõem o livro referido antes, né, no texto chamado As Muitas Lendas em Torno de uma Lenda, e aí o Sérgio Medeiros apresenta o Maximiano José Roberto como, aspas, um indígena que sabia ler e escrever e redigiu a primeira versão da lenda em Engatu, e era um grande conhecedor da cultura indígena da região dos rios Uaupés, Içana e Negro. Filho de pai neo-brasileiro, um informante bastante prezado pelos mais destacados etnógrafos que trabalharam na floresta amazônica nas últimas décadas do século XIX. Fecha aspas. Então, essa lenda teria sido produzida a partir do convívio com o Maximiano e com o Ermanno Stradelli. E o Ermanno Stradelli é apresentado da seguinte forma. O escritor italiano, que podemos considerar como coautor da lenda, que nasceu em Piacenza, Itália, em 1852, e que era de origem nobre, pois possuía o título de conde. Aventureiro, poeta e agora também etnógrafo, Stradelli aclimou-se à vida na Amazônia e conviveu com seus habitantes durante 43 anos, naturalizando-se inclusive brasileiro. Fecha aspas. Lúcia Sá, no texto A Lenda de Jurupari, texto sagrado ou fruto... Pequeno problema técnico. Obrigada. No texto A Lenda de Jurupari, texto sagrado ou fruto da imaginação de Literates, comenta algumas polêmicas e questões relacionadas ao estabelecimento, redação e publicação da lenda. Cito a Lúcia. Como essa narrativa possui, inevitavelmente, maneirismos do estilo literário da época, e por ser ela a mais longa versão que se conhece da história de Jurupari, alguns a veem como uma invenção em grande medida do conde italiano. Fim de citação. No entanto, a própria Lúcia Sá, em seu livro Literaturas da Floresta, Textos Amazônicos e Cultura Latino-Americana, de 2012, menciona o modo como Lévi-Strauss leu e classificou a lenda de Jurupari, contribuindo com a legitimação do texto. E aí a Lúcia diz o seguinte: além disso, o fato de Lévi-Strauss colocar o texto de Stradelli ao lado de narrativas como lendas de criação e destruição do mundo também não deve passar despercebido, porque, dada a experiência do antropólogo francês com textos indígenas, seria de se esperar que, se desconfiasse minimamente que o texto havia sido costurado por Stradelli, não incluiria na lista das grandes narrativas cosmogônicas da América do Sul. Fim de citação. Gordon Brotherston, no texto Jurupari articula o espaço do Estária e a ciência da América tropical, publicado na mesma obra organizada por Sérgio Medeiros, também traz o reconhecimento de Lévi-Strauss da lenda, com base, porém, em outro elemento. E aqui eu cito o Gordon, ele diz o seguinte: é de suma importância lembrar que foram precisamente estas qualidades literárias do texto que levaram Lévi-Strauss a insinuar que esta ordem de sofisticação poderia ter que ver com a longa tradição arqueológica da região. Fim de citação. Apesar dessas inúmeras questões ligadas à origem da lenda, é importante ressaltar que em A Lenda de Jurupari, o nascimento do Deus legislador é apresentado da seguinte forma. Então, apesar de todos esses questionamentos em relação à origem da lenda, né, se teve influência ou não literária do Stradelli, na lenda o Jurupari é figurado dessa seguinte forma aqui. Eu cito agora um pedaço da lenda. Seu Si um dia desejou comer da fruta do piicã e entrou na floresta. Elas eram tão saborosas que parte do suco, escorregando entre os seios, descia e banhava-lhe as partes mais recônditas, sem que ela tivesse conhecimento do fato. Comeu até saciar-se e só voltou para casa à hora das tristezas, contente por ter satisfeito um desejo que há tempo nutria. Sentia, porém, seus membros como que entorpecidos por uma estranha sensação jamais antes experimentada. Movida por um instinto material, examinou-se atentamente e descobriu que sua virgindade já não mais existia e que em suas vísceras havia algo de desconhecido. Envergonhada, nada contou à sua mãe e conservou cuidadosamente seu segredo, até que o tempo se encarregou de revelar seu estado. 10 luas depois, ela pariu um menino robusto que superava em beleza a mãe e se parecia com o sol. Os Tenoiana, tão logo souberam do nascimento do menino, proclamaram-no um Tuxaua e deram-lhe o pomposo nome de Jurupari, isto é, gerado pela fruta. Então, fim aqui de citação da lenda.
Assim, como analisa Câmara Cascudo em Geografia dos Mitos Brasileiros, na lenda, Jurupari figura como, aspas, o legislador, filho da Virgem, concebido sem cópula e que veio mandado pelo sol para reformar os costumes da terra. Fim de citação. Nova citação. O antenado lendário, o legislador divinizado, que se encontra na base em todas as religiões e mitos primitivos. Fim de citação. Por outro lado, algumas páginas antes, o próprio Câmara Cascudo, na mesma obra, algumas páginas antes só, ele remete à definição de Jurupari dada pelo padre Constantino Trastevan, e o padre definiu Jurupari da seguinte forma, cito, nome próprio de um antigo legislador índio, de quem conservam ainda os usos, leis e tradições, lembradas nas danças mascaradas de Jurupari, o demônio para os cristãos e, por extensão, animal feroz, pessoa malvada. Fim de citação. Não seria exagero dizer que essas duas concepções, em alguma medida incompatíveis, então a concepção de Jurupari como legislador e como sinônimo de diabo cristão, são provenientes de pontos de vista distintos, enquanto para os indígenas, como vimos na lenda, em larga medida Jurupari era o legislador, para os jesuítas que vieram para o Brasil, ele foi transformado em um sinônimo do diabo cristão. Ainda que inicialmente Jurupari fosse concebido como uma espécie de legislador de suma importância para algumas tribos, o complicado processo de catequização dos indígenas a partir de estratégias diversas tratou de desmoralizá-lo. Um dos movimentos utilizados para isso foi de apresentar aos indígenas as noções cristãs de bem e de mal, bem como materializá-las em duas figuras diversas, associando a imagem do Deus legislador ao diabo, buscando nesse sincretismo que este fosse visto como um ser maligno, como ressalta a Câmara Cascudo. Cito, Jurupari foi escolhido para encarnar a personalidade demoníaca e responder por todos os malefícios causados às tribos. A impressão dos historiadores eruditos é que Jurupari é tudo. Ele é o diabo desviador. Somente a ele temiam, mas não adoravam mais nada, até que a catequese revelou Tupã do alto das nuvens reboadoras. Fim de citação. Desse modo, o sincretismo entre diabo cristão e Jurupari não era o único movimento realizado para desmoralizar a figura. Se por um lado ele passava a ser associado ao mal, por outro, Tupã surgia como uma espécie de Deus misericordioso, semelhante a Deus cristão, aspas. Era necessária a existência de Deus ignotos para a completa compreensão da palavra heróica dos missionários. As orações em tupi, escritas pelos padres, mencionam sempre Tupã como Deus. Onde influiu o prestígio da catequese, aí caminhou Tupã. Fecha aspas. Logo, com Tupã e Jurupari sendo apresentados respectivamente como personificações do bem e do mal no processo de catequização, era apenas uma questão de tempo até que a imagem de Jurupari como um Deus legislador fosse substituída pela da associação dele ao diabo cristão. E aí eu cito o Câmara Cascudo novamente. Fiado Satanás em Jurupari, cunhou-se a moeda idiomática para os atributos demoníacos que passariam como fazendo parte do ex-deus dos Aruacos. No Nhengatu, surgiram vocábulos que os primeiros catequistas desconheciam. Foi necessário arranjar expressões que desenhassem a crença nova de Tupã. O indígena não sabia o que vinha a ser inferno, ignorava o fogo satânico, o demônio, os tormentos causados pela combustão do enxofre. Foi preciso adaptar tudo. Jurupari ficou sendo um radical. Jurupari Tatá, fogo de Jurupari é o fogo eterno. Jurupari Tatá Porá, morador do fogo de Jurupari, era o diabo. Esse vocabulário, registrado em Stradelle, é trabalho intelectual, erudito artificial. Surgiu para a função religiosa, não pertencer ao linguajar de nenhuma tribo. Fim de citação. Vale ressaltar que esse vocabulário a que se refere Câmara Cascudo é encontrado também no Dicionário da Língua Tupi de Gonçalves Dias, publicado em 1858. Nele são apresentadas uma série de palavras nas quais Jurupari funciona como um radical que traz a carga semântica do elemento diabólico, como mencionado por Câmara Cascudo. Então, nesse dicionário, acho que são mais de 15 ou 20 palavras, em que você tem Jurupari como um radical, e todas são ligadas a diabo, ao inferno, ao mal, ao fogo, ao enxofre, uma série de palavras, né, geradas, produzidas nesse processo de catequização. Do mesmo modo, Oswaldo Orico reconhece o trabalho feito pelos jesuítas, aspas, porque a verdade é que o selvagem, só depois de seu contato com os jesuítas, é que conheceu a figura de Satanás, de que antes não tinha noção ou entendimento. Fecha aspas. Nesse sentido, ele arremata, cito novamente, tendo incutido no ânimo dos selvagens que o espírito que os visitava de noite outra coisa não era, senão o espírito mau, o filho das trevas, é natural que os jesuítas nos certifiquem de que essa era a crença dos naturais. Efetivamente, segundo o testemunho de quase todos os missionários, Jurupari é sinônimo de demônio. Fecha aspas. Dessa maneira, Câmara Cascudo também defende que uma das concepções prevaleceu na cultura brasileira.
E eu cito novamente o Câmara Cascudo. Jurupari, o senhor do culto mais vasto, comum a todas as tribos, filho embaixador do sol, nascido de mulher sem contato masculino, reformador, regenerador, de rito exigente e de precauções misteriosas, foi depressa identificado como sendo o diabo. 50 anos de catequese espalharam para Jurupari o renome satânico. Além das crianças ensinadas nas escolas, os catecúmenos, os índios de serviço, a população europeia, acordes em ver no velho deus indígena uma grandeza infernal. A multidão dos mestiços, mamelucos, curibocas, massa plástica, sugestionável e de imaginação ampla, divulgou o novo papel de Jurupari. No século XVII, já o Filho do Sol, o dono dos instrumentos, o Senhor dos Segredos, evocado ao som dos maracás simbólicos, era, da cabeça aos pés, definitivamente o diabo, o cão, o Beelzebul, o Satanás, o demônio. Fim de citação. Oswaldo Origo e Câmara Cascudo revelam, portanto, que na base de uma concepção de Jurupari como o equivalente do diabo cristão, há um processo tradutório intercultural que infundiu um conteúdo simbólico oriundo da cultura colonizadora na cultura colonizada, deturpando seu sentido original, algo que definitivamente impactou o modo como Jurupari passou a ser concebido na cultura brasileira. Um dos exemplos disso é a relação entre Jurupari e o monstro Macobeba. O monstro Macobeba foi um personagem criado por Júlio Belo, usando o pseudônimo de José Matias, e ele criou esse personagem em 1929, num periódico pernambucano chamado A Província, periódico que na época era dirigido pelo Gilberto Freire. E nesse periódico, ele colocou esse personagem monstruoso Macobeba como protagonista de 25 textos. E nesses textos ele trouxe os aspectos físicos do monstro, né, que era muito marcado por elementos animalescos diabólicos, assim, todos os seus feitos destrutivos, a sua ameaça constante à população de Pernambuco, então como um monstro que ia chegar, ia destruir, e outros aspectos. E nessas publicações, nesses textos, eles não vinham numa seção como se fosse assim para literatura ou algo semelhante. Eles vinham no meio de reportagens variadas, de textos diversos, então como se fosse uma reportagem mesmo, né, como se estivesse alertando a população daquele perigo que estava vindo. Então, depois dessa série de publicações, né, ao longo do século XX, esse personagem do Júlio Belo, o Macobeba, ele foi reelaborado por outros autores relevantes do modernismo brasileiro. Então, Mário de Andrade, Graciliano Ramos, Manuel Cavalcante Proença, Jorge de Lima e Joaquim Cardoso criaram as suas versões de Macobeba com usos muito distintos, alegóricos, com finalidades bem diversas. Enquanto você tem essa série de refigurações desses autores, você tem também uma recepção dele mais popular, fazendo com que ele chegue a uma espécie de mito pernambucano, né? Ele vai circulando sem estar relacionado ao José Matias. Então, esses dois personagens são relacionados por Gilberto Freire, né? Que em Casa Grande e Senzala, o Gilberto Freire ele vai retomar o processo que teria sido, né, o de surgimento do Macobeba, e o Gilberto Freire apresenta esse surgimento da seguinte maneira. Por uma espécie de memória social, como que herdada, o brasileiro, sobretudo na infância, quando mais instintivo, se sente estranhamente próximo da floresta viva, cheia de animais e monstros que conhece pelos nomes indígenas e, em grande parte, através das experiências e superstições dos índios. É um interesse quase instintivo do menino brasileiro de hoje pelos bichos temíveis. O menino brasileiro do que tem medo não é tanto de nenhum bicho em particular, como do bicho em geral, um bicho místico, horroroso e indefinível. Talvez o carrapatu, talvez o ipupiara ou o macobeba, nome e concepção que um amigo nosso recolheu recentemente de uma criança de 6 anos em Barreiros, no estado de Pernambuco. Quase toda criança brasileira, mais inventiva ou imaginosa, cria o seu macobeba, baseado nesse pavor vago, mas enorme, não de nenhum bicho em particular, nem da cobra, nem da onça, nem da capivara, mas do bicho tutu, do carrapatu, do zumbi, em última análise do Jurupari. Ao retomar o monstro Macobeba e sintetizar a sua narrativa de criação, só um parêntese, essa narrativa de criação aparece em um dos textos, né? O José Matias conta como o Macobeba veio ao mundo, que uma criança enxergou no mundo sobrenatural e evocou o nome e ele teria ganhado vida nesse momento. Então é a isso que o Gilberto Freire está se referindo aqui em Casa Grande e Senzala, né? Ele está retomando esse momento da série. Então, ao retomar o monstro e sintetizar a sua narrativa de criação, Gilberto Freire o faz inserir a figura em uma tradição do medo despertado por aspas, um bicho místico, horroroso e indefinível, experimentado por quase toda criança brasileira. Nesse sentido, a repetição do gentílico brasileiro 4 vezes mostra como Freire atribui um caráter nacional ao referido imaginário, que teria sido herdado dos indígenas.
Nesse processo de nacionalização, Gilberto Freire elenca uma cadeia monstruosa conhecida e temida pelas crianças, composta por Carrapatu, Ipupiara, Macobeba, Bicho-Tutu, Zumbi, de modo que esses diferentes nomes aparecem apenas como variações da mesma essência maligna, que, em última análise, remete ao Jurupari. Assim, Freire, ao atribuir um caráter nacional ao imaginário que remete ao Jurupari transfigurado em bicho e tratá-lo como herança indígena, contribui diretamente para dissimular as relações de força que implicam uma brutal desigualdade na base do processo de tradução intercultural que resultou na infusão de uma significação estranha e estrangeira pelo colonizador a um determinado símbolo da cultura colonizada. Nesse sentido, não seria exagero dizer que no processo de transformação do legislador indígena em um sinônimo do diabo cristão, tem-se um caso de transculturação. Em Novas Palavras da Crítica, publicada em 2021, obra organizada por José Luiz Jobim, Nabil Araújo e Pedro Sassi, Lívia Reis assina o verbete transculturação, no qual reflete, citando Fernando Ortiz. E aqui eu cito a Lívia, que vai citar o Fernando Ortiz nessa passagem. Transculturação designa a simbiose de culturas, diferentes fases do processo de transição de uma cultura a outra, porque este processo não consiste somente em adquirir uma cultura diferente. Fecha aspas. Pouco depois, ela apresenta as diferentes fases que constituem esse processo de transculturação, e aqui eu cito a Lívia. O sentido que Ortiz atribui ao neologismo transculturação implica também na perda de uma cultura anterior, o que ele denomina desculturação, que se refere ao momento em que ocorre a perda parcial da cultura anterior, o mesmo que esculturação, e também a criação de novos fenômenos culturais, o que chama de neoculturação, momento do processo de transculturação em que ocorrem novos fenômenos culturais em função do choque de diferentes culturas. Todas as fases do processo, em seu conjunto, são transculturação. Fim de citação. Finalmente, lembrando com Lúcia Sá que, aspas, o herói Jurupari, senhor dessa guerra, nada tem de comparável aos tricksters que povoam tantas narrativas indígenas da região, não há nada de humorístico a seu respeito, seu único objetivo, talvez se deva dizer obsessão, é impor suas regras aos demais habitantes da terra, fecha aspas, ou seja, ressaltando o aspecto legislador, né, tão forte, tão presente para os indígenas. Quando consideramos que esse conteúdo original foi sendo substituído por um equivalente de diabo cristão durante a catequização, é possível dizer que a transformação de Jurupari na referida figura, mantendo, no entanto, alguns aspectos animalescos, configura um caso de transculturação na cultura brasileira. É isso, muito obrigada. Boa tarde, estão ouvindo bem? Bem, eu sou Vinícius Berbar, eu também sou, como meus colegas aqui, uergiano, doutorando e desenvolvo no momento minha pesquisa de doutorado, também com o professor Nabil Araújo, sobre a obra do escritor irlandês Samuel Beckett. E o recorte que eu escolhi trazer para hoje, para esse painel, vou colocar um timing para eu também não me perder, como fizeram os outros. Aí também? O recorte que eu escolhi trazer para cá é mais inicial, do início da minha pesquisa, em que eu estou mapeando, a partir da obra da pesquisadora, professora Pascale Casanova, o caráter nacional na obra do Beckett, a questão da nação e a relação dele e da sua obra com, enfim, a Irlanda, com uma língua nacional, enfim. E, apesar de aparentemente lateral, ali a Casanova tem, além do famoso República Mundial das Letras, ela tem um outro livro anterior para a qual ainda não há uma tradução em português, eu acredito que esteja sendo desenvolvida nesse momento, se não me falha a memória, por professores da USP. Ela tem um livro anterior em que em francês se intitula Beckett l'Abstracteur, ou Beckett o Abstrator, em que ela, basicamente, a tese central desse livro dela é de aproximação da obra do Beckett com a arte abstrata, que ali, em meados do século XX, estava, enfim, muito pungente nas artes plásticas, e, dessa forma, né, fazendo essa aproximação de uma ruptura
de uma arte figurativa, que é todo o ponto da arte abstrata, e, ao mesmo tempo, o Beckett, em sua obra, buscando também romper com qualquer tipo de figuração, de representatividade, né? E, enfim, apesar desse fio condutor do livro da Casanova, ela também destaca, tanto nesse livro, e ela retoma isso de um modo mais lateral na República Mundial das Letras, porque a República Mundial das Letras já não é um livro todo só dedicado ao Beckett, ela retoma essa questão um pouco da nação e da relação do Beckett, porque, claro, o Beckett foi um autor irlandês que saiu da Irlanda, publicou em francês e em inglês, alternando, então, livros que eram originalmente escritos em francês, depois eram traduzidos por ele próprio para o francês, vice-versa, escrito em francês, traduzido para o inglês, e ele fez disso uma prática corrente ao longo de toda a sua carreira literária, né? Então, essa questão da nação, ele como um autor irlandês, né, que vai para a França, se muda para a França e meio que é ali abarcado e adotado por esse país que ele, na verdade, escolhe, né, como sua casa, ali a partir de meados dos anos 30, isso se torna também uma questão importante na obra dele, né? Então isso está ali também latente, ainda que não seja o ponto central desse primeiro livro da Casanova inteiro sobre o Beckett. Em determinado momento desse livro, ela chega a cunhar, e isso é algo que eu puxo e trago um pouco mais para uma centralidade no meu trabalho, que o Beckett, com esse modus operandi de autotradução, de escrita em inglês, em francês, alternadamente, ele busca não apenas se tornar um autor internacional, mas antinacional. E isso eu destaco, né? Então, o caráter antinacional da obra do Beckett. E isso fica muito marcado, a Casanova também destaca, em cima de 2 ensaios que ele escreve ali no final dos anos 20, início dos anos 30, depois aparece num compilado de textos, em que um deles se chama Poesia Irlandesa Recente, Recent Irish Poetry, em que ele está ali mapeando e lendo e analisando a cena literária irlandesa da época. Então, àquela altura, nós tínhamos grandes poetas como o William Butler Yeats, que era tido como um grande, enfim, de nome nacional, e toda aquela corrente dos chamados revivalistas irlandeses. E o Beckett, ao analisar essa produção ali efervescente da Irlanda e desses autores, ele é muito crítico, é uma coisa que também a Casanova ressalta. Esse jovem Beckett tem um tom muito irônico, muito ácido, ele muito crítico desses jovens antiquários, então a Casanova também destaca isso, como o Beckett ali, ele tenta se afirmar e se contrapor a esses autores de uma forma a não reeditar a querela dos antigos e dos modernos, que, enfim, esses autores, apesar de jovens, de destaque, de expoentes na literatura irlandesa, são jovens antiquários, porque eles buscam na cultura celta irlandesa, né, esse passado anterior à colonização dos ingleses na Irlanda, né, um passado nacional mais puro, desligado da antiga metrópole nacional, né, do Império Britânico, e indo então em busca desses mitos anteriores mais puros e que não são compartilhados com a metrópole, né? Ao mesmo tempo em que ele faz essa leitura muito crítica desses autores, né, ele busca se contrapor a eles, então criticando um excesso de atenção a esses temas irlandeses e uma falta de atenção no que ele seria importante, a forma do texto, né? Então Beckett é um autor que está muito preocupado ali com estilo, com a forma, não separado de temas, né? Para ele isso é uma coisa indivisível. Eu também, nesse meu recorte, nessa parte inicial da minha pesquisa de doutorado, eu faço um paralelo com a professora Maria Helena Rouanet, que também faz uma leitura, né, do Brasil, no caso,
e para os românticos a importância dos mitos fundadores dessa corrente indianista, né? E como toda essa fase indianista do romantismo brasileiro também é vital nessa criação de uma memória e de uma identidade nacional, nesse momento ali do século XIX, pós-independência, etc. A Irlanda, ao mesmo tempo, 100 anos depois da nossa independência, a Irlanda está ali no seu processo de luta de independência da metrópole britânica, né, que está ali acontecendo nos anos 10 e 20. Então, esse momento, essa cena da Irlanda nos anos 10 e anos 20, eu traço um paralelo a partir da obra da professora Maria Helena Rouanet com esse Brasil romântico do século XIX, é um momento de autoafirmação, de afirmação de uma cultura própria, em que a questão política do país está muito viva, muito efervescente, isso contamina, né, toda a produção literária daquele momento. Esse jovem Beckett, que está ali nessa cena irlandesa tentando despontar, né, não tendo muita dificuldade, o Beckett, e a Casanova também destaca isso, como o Beckett, nos anos 30, 1930, tem muita dificuldade em publicar seus ensaios, seus poemas, seus romances que estão ali. Ele está começando a publicar o Molloy no final dos anos 30, e ele tem muita dificuldade de publicar na Irlanda e mesmo em Londres. E já na República Mundial das Letras, a Casanova dá todo esse destaque a Paris e a França, o que a gente pode, claro, suspeitar da Casanova como uma escritora francesa, uma pesquisadora francesa, mas para ela, e claro, para muitos autores, Paris é esse lugar de autonomia, para o Beckett certamente foi, para o qual ele se dirige e no qual ele consegue, então, né, despontar, né, e a sua carreira deslancha já ali na virada para os anos 40, depois de inúmeras tentativas de publicação na Irlanda e na Inglaterra ali nos anos 30. Já um outro ensaio, que também é muito lido e eu também coloco na minha pesquisa ali lado a lado com o Poesia Irlandesa Recente, é o Dante Bruno Vico Joyce. Já um outro ensaio contemporâneo, ali do início dos anos 30, em que, quando ele lê a poesia irlandesa contemporânea, ele marca muito aqueles autores, aquelas obras contra a qual ele se coloca, né, com a qual ele não se identifica. No outro ensaio, ele já está ali marcando né, para onde ele aponta, para onde ele acha que é o caminho, né, da literatura, para onde deveria ir, quais são as suas fontes de inspiração. Ele, àquela altura, já tinha feito algumas viagens à França e conhecido e trabalhado com James Joyce, inclusive na tradução que o Joyce já estava ali produzindo do Finnegan's Wake para o francês. E o Beckett é um dos colaboradores dessa tradução para o francês, que levou quase 10 anos. E então, ao se colocar ali, né, ao lado de Dante, de Joyce, do Giambattista Vico, um grande pensador napolitano, que, enfim, até segundo coloca o próprio Edward Said, é uma grande fonte de inspiração para esses autores ali, como Joyce e o Beckett. O Beckett, então, aponta para uma literatura que não separa tema e escrita, estilo, em que a questão da escrita é central. O próprio Vico tem uma teoria, uma conceituação, teoria da história meio circular, em que há diversas fases da história da humanidade até uma autodestruição, e depois isso recomeça. E nesse ciclo histórico do Vico, não há, digamos assim, a questão da linguagem, ela é anterior e não se separa, né? Ela está presente em todos os estágios dessa história circular e ela não é algo que vem depois, né, a posteriori. Então, para o Beckett, a questão da linguagem é central e, enfim, a partir desses dois ensaios, então, em que ele lê a poesia irlandesa, detona esses autores, né, ali contemporâneos e já muito aclamados como Yeats, e ao mesmo tempo se vira para uma outra corrente, uma outra tradição, né, mais ligada ao Joyce, ele está ali marcando o que caminho ele vai seguir, ainda que ele depois,
né? Não siga uma linha de estilo tão próxima do Joyce. O Beckett ele desenvolve, como a própria Casanova lê nesse livro, né? Esse estilo mais abstrato, nada figurativo, e ele vai cada vez mais radicalizando isso. Nesse período, então, inicial da minha pesquisa, eu busco, então, mapear então, essas fases a textos como da pesquisadora Chiara Montini, que ela estabelece etapas, então, da obra do Beckett, em que ele começa, então, com o monolinguismo, né, puro, apenas anglófono. Então, ele está ali escrevendo em inglês, tentando publicar em inglês. Aos poucos, ele vai desenvolvendo esse processo de autotradução, em que ele próprio vai traduzindo a própria obra e migrando cada vez mais para o francês, ao ponto em que depois ele retorna. Então, o que a Casanova também, quando ela coloca que a obra dele não é apenas uma obra internacional, mas antinacional, seria muito fácil ele cruzar o Canal da Mancha e simplesmente começar a publicar em francês, em francês, em francês. Ele estabeleceu a carreira literária dele, muito bem, mas ele foge dessa armadilha de se tornar um autor francês, que vai para a França, imigrante, mas cuja obra depois é, de alguma forma assim, incorporada. Ela foi, de uma certa forma, mas o Beckett consegue manter um pé em cada canoa com esse trabalho constante de autotradução. Então, mesmo quando ele começa e pula para a escrita diretamente em francês, ele depois volta autotraduzindo as obras do francês de volta para o inglês e tornando a sua obra toda bilíngue. O Beckett, então, é o dono de uma obra bilíngue, o que evita que ele seja apenas meramente incorporado num cânone francês, se torne um autor francês, né? Ele é um autor que busca fugir dessa lógica da nacionalidade, como coloca Casanova, publicando assim uma obra toda em inglês e em francês. A Chiara Montini, retomando, então ela identifica esse início ali, sobretudo nos anos 30, uma obra monolinguista mais pura, então ele está ali tentando publicar em inglês. A partir dos anos 40, que é esse período de maior efervescência da obra do Beckett, que a gente conhece, né? Os grandes romances, as grandes peças foram sendo escritas para o final dos anos 40. Ele já começa ele parte para um bilinguismo ainda predominantemente anglófono no início dos anos 40, depois um bilinguismo. Aí eu cito a Chiara Montini, os conceitos da Chiara Montini. Um bilinguismo predominantemente francófono, então ele já começa a escrever muito mais em francês, até que, já no final dos anos 40, virado para os anos 50, ela já identifica um bilinguismo misto. Então, ele já não está predominantemente numa língua ou noutra, ele está alternando e se autotraduzindo de forma sistemática, como forma de evitar, então, ser inserido num ou no outro cânone de forma mais definitiva. Eu encerro, então, essa minha fala. Tem ainda bastante tempo? Ah, tá bom. Tá bom. Eu já estava preocupado com o tempo. A minha segunda etapa de pesquisa, que parte, então, para uma leitura dessas obras e como, então, eu também avanço em relação à Casanova, porque aqui eu estou muito colado na obra dela, concordando com a teoria dela e com essa questão mais lateral que eu trago para uma centralidade, mas o que eu desenvolvo numa segunda etapa da minha pesquisa é como, então, se a gente identifica esse caráter antinacional, como isso aparece, como que isso também não pode ser lido de uma forma separada, né, da questão estética. Então, ele só consegue desenvolver essa obra tão abstrata e essa linguagem tão própria e que vai se radicalizando até os seus últimos romances, que são, enfim, obras quase ilegíveis, de tão abstrata, e que o enredo meio que desaparece na obra. Isso só é possível porque ele consegue escapar de uma cena literária local irlandesa e, ao mesmo tempo, se colocar num lugar que não é o lugar de um país ou de outro, mas esse lugar antinacional. Então, à medida que a obra dele se torna uma obra bilíngue, como a partir das etapas estabelecidas pela Chiara Montini, também a questão estética vai evoluindo. Então, eu uno essas duas coisas, mas ao final, já não querendo avançar muito, porque acho que aí já apontando para uma terceira parte da minha pesquisa, em que eu aponto as limitações disso junto à crítica, junto ao cânone
Enfim, mas é isso. A gente pode depois expandir em perguntas. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a todos assim pelas comunicações, eu acho que foram excelentes. E eu tenho algumas questões, eu vou dar início aqui ao debate, que eu tenho algumas coisas, na verdade, que eu queria só ouvir mais assim de vocês, né? Da Cristi, eu fiquei pensando, Cristi, nessa relação, né, entre boom e novo boom, e me pareceu que você concorda com essa ideia de que o novo boom seria uma coisa mais assim mercadológica. E aí eu queria te ouvir falar mais sobre isso. E bom, eu só acho mais fácil você perguntar para todo mundo, pode ser? Eu falo para os três, aí acho que otimiza mais. E outra coisa que eu fiquei pensando, que você assim deu uma piscadela, né, mas você não tinha como desenvolver, claro, que é por que você acha que o Brasil seria Macondo? E você disse que era uma opinião sua e que, enfim, queria te ouvir falar sobre isso. E do Rodrigo, eu achei muito curiosa, assim, muito interessante a sua abordagem aí, que é num certo sentido, né, pós-colonial, de pensar nessa relação Ocidente-Oriente, esse vampiro, né, nesse jogo dessa alteridade, esse vampiro como essa figura monstruosa, né? Essa figura aí que tem uma série de características, né? Você precisa aí de certos pré-requisitos, então a coisa da terra selvagem, que é dominada por um sobrenatural, né? Tomada pelo crime, e isso justificaria essa invasão do Ocidente, né? Esse estranhamento. E eu fico pensando, né, que me parece uma análise assim bem magológica que você está fazendo, né? Esse jogo entre um eu e um outro, como é que esse outro vai sendo caracterizado. E mais me pareceu que o Drácula para você é uma espécie de paradigma disso, né? E mais para o final você chegou a falar ali do mitismo com Lévi-Strauss, né, que quando a narrativa alcança um tipo de autonomia se torna um mito, e me parece que você estava defendendo que isso seria uma espécie de mito do vampiro, né, o vampiro caracterizado assim. E eu queria te ouvir falar sobre assim, quais são as outras obras, né, se vai rolar assim, uma pesquisa de análise de outras obras para embasar esse mitismo ou não, o que, que você está pensando, se por um acaso você já procurou ou já estudou alguma obra que seja mais recente, se você acha que isso se mantém, ou se você acha que essa caracterização está perdendo força, né, ou está mudando por algum motivo. E quanto para o Vinícius, eu fiquei pensando, né, nessa questão que tem um momento em que você vai desenhando um caráter aí antinacional do Beckett, né, e me parece que você apoia esse aspecto antinacional nessa relação com a autotradução, né, como uma forma de escapar, mas eu queria saber se você acha que tem outros elementos assim, né, que contribuem com esse antinacionalismo, né, ou se o mais importante para você é esse jogo, né, essa relação entre os dois idiomas, ou se as críticas aos poetas irlandeses, ou se tem mais alguns elementos, o que você tem pensado. E eu queria também ouvir, assim, entender mais a relação que você mencionou, né, que você vai fazer com a Maria Helena Rouanet, que ela pensa ali na literatura brasileira e no momento de desenvolvimento, né, naquela relação com a natureza, com o ambiente, com o indígena como representante dessa nacionalidade, e como é que fica essa relação assim com a obra do Beckett, né, que me parece que você está querendo estabelecer. É isso, assim, só para a gente começar a conversar. Bom, sobre o novo boom e a questão mercadológica, é porque quando esse termo surge, né, que ele vai surgir mais ou menos em 2015, aparecem as primeiras matérias de jornal em que esse termo surge, ele surge muito em função das premiações que as autoras começam a ser indicadas ou ganham, né, prêmios, por exemplo, a Samantha Schweblin, né, que ela foi finalista do Booker Prize, né, e isso em função de uma tradução para o inglês, né. A partir do momento que há uma tradução para o inglês, existe um consumo desses nomes de escritoras latino-americanas, especificamente do Cone Sul, né, principalmente as argentinas, né, no começo, né, nesse comecinho, e depois elas, tanto a Samantha Schweblin como a Mariana Henriques, a Camila Vieira Souza, elas começam a participar de feiras de livros, então em Barcelona, né? Então o interesse, principalmente do Javier Allén, que é um jornalista especialista catalão no boom latino-americano, ele começa a impulsionar esse termo nos jornais em Barcelona. Então, ele
meio que, eu não vou dizer que ele inaugura ou ele inventa esse nome, porque na verdade eu não sei se é isso, mas a minha intuição é essa, que depois que ele foi um dos primeiros a utilizar esse termo justamente pelo interesse dele no boom, né, nos escritores do boom, né? Um dos mais recentes livros dele é Aqueles Anos do Boom, e é meio que uma recontagem de como ele lembra, quando ele era criança, as notícias sobre esses escritores do boom, né? E as escritoras que passam a ser mencionadas nessas matérias de jornais são justamente aquelas que vendem seus livros nas feiras de livros em Barcelona. Então, sim, me parece que é uma marca mercadológica, assim como foi nos anos 60 e 70 do século XX, em que quando os escritores latino-americanos, sul-americanos se exiliam na Espanha, eles começam a publicar seus livros lá e começam a ser nomeados como os latino-americanos começam a escrever sua própria literatura, né? Então, inclusive, os próprios escritores do boom, em seu momento, rejeitaram esse nome, né? Não é boom, não existe boom, né? O Cortázar foi alguém que se contrapôs muito a essa terminologia, até porque a palavra é em inglês, né? E no mapeamento que eu fiz, né, na revisão bibliográfica sobre as escritoras, eu decidi não me aprofundar nessa pesquisa de arquivo, de revisão bibliográfica mesmo, porque apareceu apenas, eu acho, se eu não me engano, ontem estava revisando isso, uns 3 estudos, um no Brasil, 2, não, um aqui no Brasil, um na Colômbia e outro no México, né, sobre a terminologia novo boom, né, e de resto as escritoras passam a ter os estudos sobre elas passam a ser o novo gótico, neogótico, literatura feminina e a tradição literária de cada país. Então, assim, os estudos acadêmicos eles acabam migrando para outras áreas que eu acho, inclusive, mais frutíferas, porque acabam lidando com outras questões que aparecem nos próprios livros, né? Então, e também o diálogo que essas escritoras estabelecem com a tradição do boom é muito mais, sim, a gente cresceu lendo esses livros, porém não existe um diálogo maior do que uma herança cultural mesmo, de contato cultural. Então, sim, eu acho que é mais ou menos por aí. E o Brasil ser Macondo, né? É porque eu acho, assim, né, na verdade, assim, os estudos, né, acadêmicos que apontam, né, que Macondo seria uma alegoria da América Latina é justamente por essa questão de aquela coisa de o que seria de mais surreal, ele não é surreal numa realidade latino-americana, onde essa ideia de natureza, primeiro, quando surge essa ideia do realismo maravilhoso, realismo mágico, como o Carpentier coloca, né, na introdução do Reino deste Mundo, me parece que o Brasil apresenta certas características nos próprios mitos, nas lendas, um caráter de real magia, se eu pudesse colocar dessa maneira, né? E não sei, na tua fala eu consegui perceber um pouco isso, né? A mitologia ali como uma nacionalização, uma identidade nacional, né? Então me parece e coisas que acontecem aqui no Brasil que a gente diz só no Brasil acontece isso, né? Então, mas é mais uma questão assim de cultura popular, o pop, se eu pudesse dizer dessa maneira, não tem embasamento muito científico nisso. Então, como o orientalismo ele é muito baseado nessa dinâmica entre o eu e o eu civilizado e o outro selvagem, entrando na questão até como você falou da imagologia, do Pajot, dizendo que do Pajot dizendo que muito do que você descobre sobre o eu é como ele fala sobre o outro. Você descobre as características do eu, como ele fala sobre o outro. A minha pesquisa tenta parte dessa introdução para ver como que acontece com essa imagem do vampiro moderno quando você inverte essa equação. Quando o eu vira o vampiro e o outro vira o humano, o herói. E aí eu uso o romance da Entrevista do Vampiro, da Anne Rice. Só que a Anne Rice complica a equação porque o protagonista, que é o Louis, ele é tanto vampiro como europeu.
Então, ele é tanto eu quanto o outro. Ele é o eu civilizado e o outro vampiro. E essa contradição entra na descrição dos ambientes, dos personagens, dele mesmo. Ele se odeia, ele quer a própria morte, e ao mesmo tempo ele gosta de matar. Então, fica uma contradição. E a lógica do orientalismo também começa a se aplicar aos Estados Unidos. Em vez de ter a dinâmica, o contraste entre Transilvânia e Inglaterra, ele é visto como vampiro entre Louisiana e Paris. E é a mesma lógica. Ele usa os mesmos. Parece o Jonathan Hacker falando sobre Transilvânia quando ele comenta sobre a Louisiana. E o Jonathan Hacker falando sobre a Inglaterra é o Louis falando sobre Paris. O contraste permanece. Bem, eu anotei aqui as duas perguntas. É bom que você expandiu, porque dá essa chance para a gente desenvolver um pouco mais de segundo pensamento, um pouco mais calmo pós a fala, que às vezes a gente está meio, enfim, ali no calor do momento. Eu anotei aqui as duas perguntas que você fez sobre a questão do caráter antinacional. Você perguntou se isso estaria apenas restrito a essa coisa da tradução, da autotradução. Como eu coloquei, eu acho que a gente precisa ir um pouco além em relação à Casanova e não separar essas coisas. Então, além da questão da tradução, eu defendo que o próprio desenvolvimento dessa estética da obra do Beckett, que a própria Casanova descreve como abstrata e que ela aproxima da arte abstrata, eu acho que isso não seria possível se a obra dele não tivesse configurado dessa maneira. Então, acho que essas coisas caminham juntas. Então, o caráter antinacional está nessa questão de produzir uma obra bilíngue e só a partir disso também eu acho que ele consegue efetivar essa escrita, até porque se a gente identifica, como a Casanova identifica, que nos anos 30 ele estava tendo dificuldade de publicar e ele, enfim, recebia muito não, e só a partir dessa ida à França, né, a partir dos anos 40 que ele começa a ter mais destaque. Então, é só dessa forma que eu acho que a obra dele se efetivou. Então, não é só um caráter antinacional nas traduções, mas mesmo nessa estética que também se afasta da estética do próprio Joyce. Então, se ele, a princípio, é lido, ou poderia ser lido como um discípulo do Joyce, ele apenas o é no caminho que ele faz, assim, de ir para a França, mas depois ele toma o seu próprio rumo em termos estéticos, né? A escrita do Beckett, ela não é muito uma escrita rica em neologismos, como é uma escrita joyciana, ou em que as línguas se misturam, então você tem uma mistura de sintaxe de línguas diversas. O Beckett, ele faz essa escrita que vai se tornando realmente, nisso eu concordo com a Casanova, abstrata, né, em que o enredo meio que some, e os próprios nomes dos personagens, depois eu identifico isso mais à frente, eu fiquei evitando dar esse salto, né? Mais à frente na minha pesquisa eu leio como, por exemplo, obras do início da sua carreira têm essa questão referencial ainda muito bem desenvolvida. Então, cenários, nomes, personagens com nomes, e aos poucos os cenários desaparecem, os nomes desaparecem, os personagens às vezes não têm nome, às vezes é só uma letra, às vezes a gente não sabe quem é. A escrita vai saindo de uma terceira pessoa, indo cada vez mais para uma primeira pessoa, que dá justamente um caráter de uma imprecisão à obra. Então, a gente é colocado ali naquele lugar daquele sujeito que muita gente não sabe exatamente onde é. Então, as obras mais tardias são abstratas nesse sentido, né? Então, tudo é menos referencial, o mundo é menos claro, as coisas são menos claras, e, enfim. Então, eu acho que isso caminha junto. Eu não separo, né? É isso que eu avanço em relação, acho que a Casanova, ainda que eu também aponte outras questões mais adiante, mas aí eu também vou evitar ir muito adiante. Sobre a questão da Maria Helena Rouanet, que você pediu para eu destrinchar essa aproximação que eu faço, né? No livro dela, que eu até deveria ter citado, né? Eternamente em Berço Esplêndido, a Fundação de uma Literatura Nacional. Perdão, essa é a obra que eu estou lendo aqui, em que ela faz essa leitura desse romantismo brasileiro, e eu, talvez até de uma forma um pouco corajosa, resolvo fazer uma aproximação dessa cena brasileira ali, romântica, que ela descreve, então, né, em que ela coloca a natureza tem uma importância muito grande para os românticos brasileiros, né, os índios e a questão indígena, né, as temáticas indígenas voltam com muita força como forma de se opor, né, a, enfim, toda uma tradição romanesca europeia, ainda que os autores brasileiros dessa época estejam numa forma muito europeia, né, de, enfim, romance,
tem folhetins e tal. Ela coloca, então, que distinguir, né, a nossa tradição de uma tradição das nações europeias é uma tendência do romantismo que eu vejo que é retomado por essa tradição dos revivalistas irlandeses e toda essa geração ali desse início do século XX, em que aí eu tomo essa liberdade de também traçar um panorama político, né, de associar esses momentos políticos do Brasil do século XIX com a Irlanda do início do século XX, né, em que há essa busca por fincar, né, uma tradição nacional, né, diferente da tradição da metrópole. E os irlandeses vão muito em busca desses mitos celtas, né, e que remontam ao passado medieval. Isso é muito comum, toda né, enfim, uma geração ali na Irlanda. Não sei se eu respondi, consegui esclarecer um pouco mais. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, nós temos tempo. Eu só posso completar uma coisa, perdão. Não, é porque na sua pergunta depois eu fiquei pensando aqui, né, que é uma coisa que faltou dizer, que o fato de ser o termo novo boom uma categoria mais mercadológica, eu acho que ela deveria nos interessar, apesar de que eu não vejo, né, muitos estudos, não vi, pelo menos no meu mapeamento, muitos estudos sobre esse assunto. Me parece que o meio acadêmico não deveria ficar de costas a esse fato, né, de ser um fenômeno mercadológico, né, porque a partir daquilo que é traduzido, e a Pascal de Casanova, né, deixa isso bem claro no República Internacional, né? Mundial, obrigada. Mundial das Letras, ela deixa muito bem claro que aquilo que é traduzido é aquilo que circula, né? E por onde circula, que meios são esses de legitimação onde circulam. Então, por exemplo, eu trouxe aqui no meu texto Jacinta Escudos, né, que é uma escritora salvadorenha que não está traduzida para o português, mas que eu estou tentando convencer a escritora de traduzi-la, né, justamente porque o fato de não haver tradução, de não serem vendidas, né, as obras dessas escritoras de países periféricos, impossibilita, por exemplo, estudos dentro de espaços acadêmicos de maior alcance. Então, por exemplo, há estudos acadêmicos sobre a Jacinta Escudos, né, e Cláudia Hernandes, outra escritora salvadorenha, na Nicarágua e na Guatemala, mas são estudos que não chegam ao Brasil. Então, como que é feito isso a partir desse sistema mercadológico de circulação de saberes, né? Só aí para completar a questão. Bem, então eu vou completar aqui perguntas para a mesa, ali, fazendo a pergunta ali para a Tayane. O Tayane, então, você colocou aí a figuração do Macobeba, né, como um personagem que encarnaria, né, um medo vago, cristalizaria esse medo, né, em especificamente um personagem aí, né, que vai ganhar vida a partir dos anos 20, né? E por outro lado, você também colocou o Jurupari, né, dizendo que, bom, o Jurupari, dentro do seu contexto original, era mais um deus legislador, né? E haveria, inclusive, esse relato genético, digamos assim, desse deus legislador, né? Como um deus filho de virgem, né? Que até assemelha-se a uma narrativa cristã, né, em relação ao Cristo, né? Então, eu queria saber de você o seguinte: você, no caso do Jurupari e do Macobeba, né, o que levou você aqui a fazer em que ponto você acha que tem essa convergência, ou em que pontos você acha que existe convergência entre os dois, né? Porque certamente não é nos lados extremos aí em que os dois significam coisas diferentes, né?
Bom, essa convergência, né, eu vou fazendo a partir do Freire. Ele aponta esse medo, que é um medo ligado à natureza e que é um medo vago, né? E que, em última análise, remeteria ao Jurupari. Mas o Macobeba, então, seria uma outra, digamos, figuração desse medo vago. E aí eu tento fazer essa cena de leitura do Jurupari para tentar mostrar que, na origem, ainda que ele tivesse um aspecto assim legislador e muitas vezes, né, às vezes até punitivo na lenda em relação às mulheres, não seria esse medo originariamente atribuído a ele. Esse medo teria relação com esse processo de catequização que foi trazendo esse elemento maligno ligado ao diabo. Mas eu também acho que ele não se tornou assim um mero sinônimo do diabo. Assim, o que eu quero dizer? Eu acho que essa relação dele com a natureza, e isso passa pelas danças do Jurupari, pelos instrumentos, pelas máscaras. Eu acho que ele se tornou uma espécie de sinônimo de diabo, mas com esse aspecto ligado à natureza. Então tem uma coisa assim de um atributo animalesco mesmo nele. E eu entendo que o Macobeba, né, quando ele surge e o Júlio Belo configura ele como um animal que tem um corpo que ele fala que é metade leão, metade de cavalo, e aí ele tem pés que parecem pés de galinha, e ele tem 4 olhos de fogo, e ele carrega uma vassoura, que ele diz que é uma vassoura de cruapé, que é uma planta venenosa da Amazônia, né? E, enfim, ele é uma criatura assim, formada por partes de vários animais, e quando ele se desloca, o Júlio Belo ressalta isso muitas vezes, que ele deixa um cheiro de enxofre. Então ele tem um elemento ali diabólico forte, mas ele tem esse elemento animalesco também nele, e essa mistura, né? Ele é uma figura muito diferente, assim, a configuração corporal dele, né? Um bicho bem, bem diferenciado. E o cabelo que ele tem. Então, ele também tem essa presença desse elemento diabólico, ele é uma ameaça constante, assim, o Macobeba está vindo, ele está se deslocando, e aí muitas vezes o Júlio Belo vai colocando lugares que existiam em Pernambuco. Então, você consegue, lendo os textos, acompanhar, assim, você abre um mapa, você vai acompanhando o deslocamento dele e essa proximidade dele como uma grande ameaça. Então, eu acho que ele acaba sendo mais uma figuração nesse sentido, desse aspecto diabólico, mas o caráter animalesco vem muito forte nele também. E é por isso que eu acho que se estabelece essa convergência mais forte com o Jurupari, que na sua origem o medo poderia ser nesse sentido de um legislador punitivo, né? Se suas regras não fossem obedecidas, na lenda as mulheres são punidas várias vezes, tem uma cena em que elas são transformadas em pedra e tudo mais, porque elas desobedecem às regras do Jurupari. Mas eu acho que o que fica na cultura de medo ligado ao Jurupari parte dessa relação, dessa infusão desse conteúdo diabólico. Então fica esse medo, mais esse caráter animalesco, selvagem permanece, que é o que para mim justifica essa espécie de sobrevivência popular do Macobeba, né? Vai ter uma linha assim de sobrevivência que ele vai alcançar uma autonomia tão grande que ele se torna um xingamento. Então tem uma série de textos em jornais em que os autores, sem falar do José Matias, sem falar da série, vão xingar outras pessoas chamando de Macobeba, então como se fosse um monstro, como se fosse um elemento diabólico. Então acho que a relação passa por aí mesmo. Não sei se eu respondi a pergunta. Obrigada. A minha pergunta, desculpa, eu esqueci seu nome. Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Sou a Fernanda. Eu estava ouvindo a sua apresentação e antes de você responder a pergunta da Tayane, eu fiquei pensando, eu lembrei de um outro autor que também vai falar dessa relação, né, do orientalismo com o Drácula, que é o Mark Neocleous, no livro dele que é o Burke, Marx... Eu esqueci o título do livro, eu sempre me enrolo, mas ele vai fazer uma análise de como certos filósofos ou certas ideologias políticas usam a monstruosidade, né? Ele faz uma análise do Burke, no Notas da Revolução na França, do Marx, o Manifesto Comunista, e do discurso fascista. E ele vai falar ele fala do vampiro quando ele fala do Marx também, mas ele fala desse aspecto orientalista do Drácula, quando ele fala do fascismo, e dessa plasticidade do monstro dentro do discurso fascista, no sentido de que qualquer coisa pode virar um monstro. Porque o monstro é essa coisa que não tem exatamente um... E que nesse sentido até dialoga muito com o que a Tayane falou, né? Dessa coisa de que o monstro é o que cabe naquele momento, é o que serve para você manipular e você usar dentro do discurso que você deseja. E aí, dentro disso, dessa plasticidade, eu tinha pensado, né, até antes de você fazer a pergunta, quando que tem uma subversão disso também, né? Porque você até falou da questão da Transilvânia, né? Como que
É isso, Transilvânia virou terra de vampiro. Não tem como, a gente só pensa nisso. Mas eu lembrei como no The Rock Horror Picture Show, que tá até passando agora no cinema de novo e tal, ele se apresenta como cientista transexual da Transilvânia. Então tem uma outra brincadeira ali que parte desse lugar de apropriação da monstruosidade como um lugar de subversão, porque sim, o monstro é o outro, é o estranho, mas como que tem uma apropriação aí, e aí, juro que já vou terminar, quando a Tayane fez a pergunta e você trouxe mais informação na sua pesquisa, trouxe a questão do entrevista com o vampiro, justamente porque o monstro é essa coisa que desperta medo, mas desperta o desejo, né? E o entrevista com o vampiro talvez seja um grande exemplo disso, né? Você falou dessa dualidade do... O Louis é o vampiro em crise, né? Ele não perde a humanidade dele acho que mais do que europeu e vampiro, ele é humano e ele é vampiro ao mesmo tempo, né? Pesa aquela coisa da dor na consciência, mas ao mesmo tempo tem toda uma relação de desejo, de liberdade que aparece ali. Eu acho que é só pensar a relação dele com Lestat também, que a série nova, inclusive, transformou eles num casal, porque tá ali o tempo todo, aquela tensão sexual tá ali o tempo todo entre eles, e esse desejo que é proibido, que ser vampiro permite que esse desejo seja manifestado, né? Então, se tornar monstro é uma maldição, mas também abre um mundo de possibilidades que não existiam antes, né? Fiquei pensando muito sobre isso e também sobre essa coisa do Southern Gothic, né? Que eu acho também, talvez, tenha tudo a ver com sua pesquisa, né? Esse gótico que vai falar do sul dos Estados Unidos, da escravidão. Porque o Louis é o vampiro que sofre, mas ele também é o dono de escravos, né? Isso está ali também na história o tempo todo. E é interessante o Louis ser dono de escravos, porque o que o Jonathan Harker fala do povo eslavo, dos sérvios que ele encontra, que ele fala, não, ele tem uma hora que ele está numa taverna, ele encontra vários povos, ele fala, os sérvios eram mais bárbaros que os outros. Ou seja, para ele é todo mundo bárbaro. O Louis fala a mesma coisa sobre os escravos dele. Ele associa os escravos dele ao sobrenatural, tanto que para ele os escravos é o primeiro obstáculo que ele tem que superar. Os escravos reconhecem a natureza vampira dele, ao contrário do povo civilizado, isso é fantasia. Então tem muito disso na construção dele de Louisiana. E tem essa questão do fascínio do outro, que até o próprio Jonathan Harker mostra isso. Tanto ele, tanto quanto o Louis, quanto o Jonathan Harker, no início da narrativa, eles olham para a Louisiana e para a Transilvânia com fascínio, falam, nossa, essa terra imaginativa, vamos lá, deve ser pitoresca, isso, mas sempre tem o perigo por trás que vai causar todo o problema e vai criar esse ódio pelo outro, sempre. Espero ter comentário. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Tayane, você falou sobre o autor italiano como coautor. Não sei se essa parte fez parte da sua pesquisa, mas se fez, se você tem alguma ideia, você poder explicar um pouquinho se isso é só no caso dele, especificamente, que ele é tido como coautor pelos outros, né, na análise dos outros, ou se isso se amplia para todos os... a gente poderia pensar em todos os etnógrafos. Porque tem essa discussão em torno do Mário de Andrade, né, na pesquisa das lendas, também no caso do Lévi-Strauss, sobre o etnógrafo como coautor dessas histórias que são recolhidas. Não sei se você foi por aí, você pode explicar um pouquinho do caso italiano. Eu acho que na lenda de Jurupari isso é muito forte, porque quando você lê a tradução assim da lenda, ela tem um caráter literário mesmo muito forte. Então, assim, muitas construções não parecem, a princípio, como se elas tivessem sido coletadas assim de uma oralidade de um povo e traduzidas para o italiano e depois traduzidas para o português, né? Que a princípio teria sido isso. O Maximiano teria coletado a série, entregado para o Stradelli organizou, traduziu para o italiano e publicou em italiano. Só que o texto da lenda, ele não parece isso. Assim, ele tem uma complexidade, às vezes de construção mesmo da estrutura, uma relação de planos narrativos que eu acho que potencializam essa reflexão do Stradelli como uma espécie de coautor, sabe? Eu acho que, nesse caso, isso é mais acentuado, talvez mais problemático, que é o que leva a esse debate que eu tentei trazer aqui no começo, mas eu trouxe pouca coisa, né? Que o debate é mais amplo. Assim, tem gente que diz que não. O Stradelli colocou um caráter literário e alterou uma série de aspectos.
Tem gente que diz que não é assim, que é porque circulava em vários povos distintos, que tinham algumas relações, né, algumas diferenças, e que o Maximiano tentou sistematizar e o Stradelli teria mais traduzido. Mas eu acho que na lenda do Jurupari isso é mais forte por causa do texto, realmente. Né? Ele parece realmente um texto literário, não parece assim uma narrativa, assim, digamos, mais simples em alguns aspectos. Agora, eu acho que isso é um amplo debate, né? Essa relação do etnógrafo com todas essas narrativas, né? Acredito sim que em alguma medida eles são um tipo de autor, mas eu acho que depende do nível de intervenção, né? Eu acho que pelo caráter da lenda você tem uma brecha maior para se pensar que o Stradelli teria feito uma intervenção. Mas, por outro lado, eu também tendo a concordar com esses autores que vão até citar o Lévi-Strauss para falar assim, olha, se o Lévi-Strauss está dando a legitimidade dessa lenda, né, está concebendo essa lenda como uma espécie aí de teogonia, num certo sentido, é porque assim, não há o que se colocar em dúvida, o que se colocar em questão. Acho isso. Não sei se responde a sua pergunta, mas acho isso. Que agradeço. Não é isso? Muito obrigada. Olha que mesa pontualíssima, hein? Maravilha isso. São exatamente 16 horas, tempo planejado, todo mundo pontual, cumpriu o tempo, maravilha, uma mesa belíssima de se ouvir também, né? Então, assim, parabéns e obrigado pela presença de vocês. Amanhã nós continuamos com os painéis aqui no seminário, no colóquio, não é? Encontraremos o fim do mundo, porque às 10 horas da manhã temos a mesa Empurrar o Céu, Reflexões Metafísico-Literárias sobre o Fim do Mundo, com pesquisadores da UNB, né? Gabriel Franklin, que é o presidente da mesa, Natália Oasis de Oliveira, Pedro Benassi Santos e Pedro Soares. E mais tarde, depois das 14 horas, nós vamos para o teatro, e aí, seguindo a tradição do André Dias, teremos uma mesa chamada Incomunicabilidade em Cena, Interações e Conflitos Expostos por meio do teatro, com a Rafaela Leite Aguiar, Vanessa Costa Lamas, que é a presidente da sessão, Vanessa Leal Nunes Vieira e Suelen Gonçalves Vasconcelos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. Acho que todo mundo gostou muito do que ouviu aqui. Obrigado pela presença do público e nos vemos de novo amanhã, às 9 horas da manhã. Agora, acho que o André tem um mimo para entregar para vocês. Obrigado. Até mais, pessoal.